Glória a Deus, aleluias. Santo é o Senhor. Louvado seja Deus. Engrandecido seja Deus. Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar começando mais um ensino hoje, segunda-feira. Paz do Senhor, irmã Diaconisa Graciele, os irmãos que estão chegando aí. Nós vamos estar estudando um pouco a palavra para a sua irmã Chélia, a Diaconisa Chélia. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Nós não vamos estar demorando muito para a gente estar lendo, porque eu quero ser a paz da sua irmã Vânia. Eu quero fazer o resumo, eu quero resumir no máximo os ensinamentos de cada dia para a gente passar, não ficar para o outro dia. Apocalipse capítulo 1. Cada dia eu quero dar um ensinamento, cada dia eu quero trazer uma palavra, e durante o dia que eu trazer essa palavra, eu quero que aquela palavra seja concluída naquele dia, para que a cada dia tenha uma porção diferente da palavra. Amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Hoje eu quero falar aqui sobre as 3 revelações de Cristo. João está falando revelação de Jesus Cristo. Ele pode estar falando sobre 2 tipos de revelação. A primeira revelação de Jesus Cristo é a revelação do fim dos tempos, que é de Jesus Cristo, a qual ele quer que João revele à igreja da sua época e todos aqueles que viriam depois, né? Que seria nós nos dias de hoje. Esta revelação do fim dos tempos, que é de Jesus, que é dele, que está sobre a sua autoridade. A segunda revelação é a revelação do próprio Cristo, aonde João tem a revelação de Cristo, onde ele tem uma revelação do caráter de Cristo. E é sobre isso que eu vou falar, sobre as 3 revelações de Cristo. Nessa noite nós vamos falar sobre as 3 revelações de Cristo. João aqui em Apocalipse, ele está apenas, a paz do Senhor, irmão Gustavo. João aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, ele está falando apenas da 3ª revelação de Cristo, que no final do ensino hoje eu vou falar sobre ela. Na verdade, Jesus não está sendo revelado pela primeira vez a João em Apocalipse. João tem uma revelação de um caráter de Cristo que ele ainda não tinha. Até então, João não tinha a revelação de Cristo que ele teve aqui no livro de Apocalipse. Porém, Jesus já tinha revelado 2 faces do seu caráter, até ele se revelar a João em Apocalipse,
a terceira face do seu caráter. A paz do Senhor, pastora Cláudia. Então, hoje eu vou falar sobre exatamente isso, as 3 revelações de Cristo, né? Sendo essa Apocalipse, capítulo 1, é apenas a terceira revelação. No Antigo Testamento, Jesus ele sempre vai aparecer. Ele aparece logo no capítulo 1 de Gênesis, Jesus aparece como luz, como verbo. Ele aparece no capítulo 2 como sábado. Jesus ele está sempre aparecendo, mas não revelado. Ele aparece de uma forma oculta. Ele aparece em algumas coisas. Olha o exemplo. Em Gênesis 22, Jesus vai aparecer como o carneiro que morreu no lugar de Isaac. Em Gênesis capítulo 28, Jesus vai aparecer como a escada de Betel, que Jacó deitou e viu uma escada e os anjos subiam e desciam. Em João capítulo 1, ele vai falar para Natanael, que se Natanael, por ele disser que viu ele debaixo da figueira, ele acreditou, então a partir daquele momento, ele iria ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele. Então Jesus está dizendo que aquela escada que Jacó viu era exatamente o próprio Cristo. Jesus vinha como o anjo do Senhor. Quando Jesus veio na sarça, ele veio como o anjo do Senhor. E ele disse, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Quando ele veio também até a mãe de Sansão, antes dela engravidar ou gerar Sansão, e ele disse a ela que ela teria um filho, e quando o pai de Sansão chamou esse anjo, que era uma tipologia do próprio Cristo, esse anjo é perguntado pelo pai, pela mãe de Sansão, qual seria o seu nome. Então Jesus disse ao pai e à mãe de Sansão, por que vocês querem saber meu nome, se o meu nome é maravilhoso? Então aquele anjo do concerto, ou o anjo, era Jesus dentro do próprio anjo, era Jesus disfarçado de anjo, porque no livro de Isaías, a Bíblia vai dizer que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Está em Isaías capítulo 9, versículo 6. No capítulo 3 de Daniel, Jesus também aparece. Nabucodonosor vai olhar a fornalha e lá na fornalha foi lançado 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando o rei foi olhar, eles não estavam mortos, estavam vivos, não estavam parados, estavam andando. E ele estava passeando na fornalha. E eles viram um quarto homem também passeando com eles na fornalha. E aquele quarto homem, sabemos nós, que era o próprio Jesus. No capítulo 5 de Josué, também Jesus vem como o anjo do Senhor, a qual Josué disse, tu és dos nossos ou dos deles? Ele disse, eu não sou de lá nem de cá, eu vim agora como o príncipe do exército do Senhor. Mas como assim eu vim agora como o príncipe do exército do Senhor? É porque outra hora eu venho como outras coisas, inclusive como a rocha que Moisés feriu e liberou água para o povo beber, e correram rios do deserto. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, que esta rocha que o seguia, ela tinha água espiritual, e essa rocha era Cristo. Então tudo ali apontava para Cristo. A Arca da Aliança apontava para Cristo. Então Jesus estava no Antigo Testamento em uma forma oculta. Ele estava em uma embalagem de lei. Ele era a graça embalado na lei. Ele estava escondido
ele estava escondido nas cerimônias, ele estava escondido nas andanças do povo sobre o deserto, ele estava escondido no templo, ele estava escondido no tabernáculo, ele estava escondido durante todo esse tempo do Antigo Testamento. Jesus estava escondido. Porém, a partir do Novo Testamento, Jesus vai ser revelado ao mundo. É claro que a sua primeira revelação não vai ser revelada a todos, não vai ser aceita a todos. Então, capítulo 1 de Mateus vai falar sobre a primeira revelação de Cristo. Qual é a primeira revelação de Cristo? A primeira revelação de Cristo é o seu nascimento. O apóstolo Paulo disse que Cristo é o mistério de Deus que estava escondido desde a eternidade. Então, quando Jesus nasce, ele é revelado ao mundo pela primeira vez. E ele vai revelar o seu primeiro caráter, o seu caráter de humilhação, aonde ele deixa a sua glória no céu e vem à terra como homem. Ele, sendo Deus, está em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Presta atenção. É a primeira revelação de Cristo. Está em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Porque ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo e, tomando forma de servo, e achado na forma de servo, fez semelhante aos homens, indo à morte, e a morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou soberanamente, para que ao nome de Jesus se curve todos os joelhos, dos que estão no céu, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra. Então, a primeira manifestação de Cristo é a manifestação da sua humildade. Pode até anotar aí se você quiser. A primeira manifestação de Cristo é a manifestação, sua manifestação terrena, onde ele vai passar 33 anos na terra, manifestando a sua humildade. Quando os 33 anos de Cristo na terra não é nada mais, nada menos do que a revelação da sua humildade. Só pelo fato dele ser Deus, vestir roupa de homem, vestir caráter humano, vestir de pele, de sangue, de veias, vestir de humanidade, Jesus já está demonstrando a tua humildade. A humildade de Cristo está na sua humanidade. Só dele aceitar diminuir, aceitar deixar a sua grandeza no céu e vir à terra, deixar a sua glória no céu e vir ser envergonhado na terra, ele está revelando ao mundo a humildade de um Deus que é soberano, de um Deus que é eterno, de um Deus que é poderoso, de um Deus que tinha tudo para não ser humilde, de um Deus que tinha tudo para se vestir do seu orgulho. Então, Jesus vai revelar a sua humildade. Quando? Além dele revelar a sua humildade durante a sua estadia na terra, há alguns pontos específicos. Vocês estão entendendo, irmão? Há alguns pontos específicos na vida de Jesus que vai demonstrar a revelação da sua humildade. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele vai dizer assim: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito. Ele está em ensinamento, revelando que ele é humilde. E a sua humildade, Jesus é o único ser que não perde a humildade ao falar que ele é humilde, porque a sua humildade, ela brilha por onde ele passa.
E a revelação da sua humildade já começa no seu nascimento, porque Jesus poderia nascer em qualquer lugar. E Jesus vai nascer na manjedoura. Jesus vai nascer aonde o rebanho se alimentava, o lugar aonde as ovelhas comiam, as ovelhas se alimentavam, as ovelhas descansavam. Jesus não nasceu num palácio, Jesus não nasceu em uma casa de 2 andares, Jesus não nasceu em um apartamento, Jesus não nasceu no templo, Jesus não nasceu em um lugar aconchegante. Jesus nasceu na manjedoura. No seu nascimento é revelado já a sua humildade. Quando Jesus vai ser apresentado no templo, o seu pai e a sua mãe vão levá-lo para ser circuncidado lá no templo em Jerusalém. E quando ele vai ser circuncidado ao 8º dia lá no templo, e o sacerdote levanta Jesus. Todos aqueles que apresentavam um varão ao 8º dia tinham que levar uma oferta. Quem era rico levava um boi, um novilho. Quem era médio, quem não era rico nem pobre, mediano, levava uma ovelha, um cabrito, um carneiro, um cordeiro. Mas quem era pobre, levava 2 pombinhas. E ali, quando Maria e José vão apresentar Jesus, são 2 pombinhas levadas, demonstrando ali que ele veio pobre. A própria Bíblia diz, em Zacarias capítulo 9, versículo 9, eis Israel, ou Jerusalém, eis que o teu rei vem aí, pobre. Ele vem pobre, ele veio pobre para mostrar a sua humildade. Em Ageu capítulo 2, versículo 8, em Ageu capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer, minha é a prata e meu é o ouro. Então ele é dono de tudo, mas ele deixou tudo na glória e veio para revelar a sua humildade. Outra marca da humildade de Cristo é quando ele entra em Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, ele entra em um jumento. A Bíblia vai dizer, ainda naquele versículo, o teu rei, ou Jerusalém, o teu rei vem, pobre, humilde, montado em uma cria de jumento. Ou seja, quando Jesus entra com o jumento em Jerusalém, ele está primeiro revelando que ele é rei, aquele que os profetas falaram, mas ele está se revelando humilde. A sua humildade durante a sua estadia com seus discípulos na terra, ele fez questão de revelar a cada um deles, a Pedro, a Tiago, a João, a André, a Mateus, a Filipe, Bartolomeu, Natanael, a Tomé e até Judas. Ele quis ensiná-los isso. Ele quis primeiro mostrar, rasgar o véu e mostrar a revelação da sua humildade, que ele era humilde, Jesus era humilde. E isso ele queria passar para os seus discípulos. Isso ele queria ensinar para eles ao entrar em uma cidade para ser proclamado rei em um jumento. Ele estava dizendo, ainda que vocês, meus servos, forem colocados em patamares elevados, patamares de governador, de rei, muito rico, se Deus fizer vocês prosperar na terra, não esqueça que você entrou no lombo de um jumento. Não é pecado ficar rico, não é pecado ter fama, não é pecado, aleluia, ser exaltado na terra, mas entre no seu melhor momento de glória, montado num jumento, não deixe o jumento para trás, permita ser abençoado, mas não deixe as marcas de Cristo. Aprenda com ele. Quando todos estavam dizendo hosanas ao rei, hosanas ao filho de Davi, ele disse hosanas mesmo, mas eu vou mostrar que eu sou o rei, mas que eu vou entrar em um jumento, eu vou revelar
a minha humildade. O próprio João, em João 13, ele foi o único dos discípulos que escreveram esta reunião, onde Jesus pega uma toalha, cinge para lavar os pés dos seus discípulos. Isto é humildade. Ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. E o apóstolo Pedro disse: Senhor, não, o meu pé o Senhor não pode lavar. Jesus disse: se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo. Então ele disse: não, Senhor, então só lava o pé, lava a cara, lava tudo. Ele falou: não, só o pé tá bom. Aleluia, eu quero mostrar para vocês que eu vim aqui para revelar a minha humildade. Então a estadia de Cristo na terra foi para nos revelar que ele é humilde. Os seus 33 anos na terra foi para ser revelado a sua humildade. E até mesmo na sua morte, ele não tinha uma cova, uma caverna para ser enterrado. E ele foi enterrado em uma cova emprestada. Até na morte, ele nasceu em uma manjedoura emprestada. Ele entrou em Jerusalém em um jumento emprestado. Ele preparou, ele participou da ceia com seus discípulos em uma casa emprestada. Ele foi, aleluia, eu já sinto a presença dele aqui. Ele foi para a sepultura morto. Ele foi para a sepultura emprestada. Até a cruz que ele morreu foi emprestada. A cruz não era dele, a cruz era de Barrabás. A cruz era de Barrabás. A cruz estava preparada para Barrabás. Quando Jesus foi colocado ao lado de Barrabás e Pilatos disse: quem vocês querem que eu solte? Este ou Barrabás? Então a multidão disse: solte Barrabás, solte Barrabás. Então a cruz que estava ali para sustentar um criminoso era de Barrabás. Até a cruz era emprestada. Aleluia. E Jesus, ele é tão humilde que até hoje, para ele descer na terra, para ele falar à igreja, para ele vir aqui à terra, ele é tão humilde que ele também precisa pedir emprestado, bocas emprestadas, servos emprestados, corpos emprestados. Jesus, ele é tão humilde até hoje que ele poderia vir em o seu corpo de glória, mas ele se contenta em usar homens falhos, vasos quebrados, pessoas falhas, pessoas que às vezes nem é muito crente, e ele ainda usa, ele ainda quer a sua vida emprestada. Ele quer teu vaso emprestado para colocar o melhor do azeite. Lembra daquela mulher? Vai lá e pega a vasilha emprestada, porque eu tenho o melhor do azeite. Jesus, ele é tão humilde que ele tem vasos lá no céu. Ele tem anjos para ser usado na terra. Só que ele manda te dizer: você pode me emprestar a tua boca para me usar? Você pode me emprestar o teu ouvido para me ouvir? Você pode me emprestar a tua mente para que eu possa montar estratégias de evangelização? Você pode apresentar a tua mente para mim colocar as mensagens mais gloriosas para ganhar almas para o meu reino? Você pode emprestar a tua mente para me colocar louvores espirituais para que você louve e arranque almas das mãos do diabo? Jesus está dizendo em humildade hoje: você pode me emprestar o seu coração para mim fazer morada? Aleluia, 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 aleluia. Jesus está dizendo: você pode me emprestar? Pode me emprestar os teus olhos? Pode me emprestar a tua voz? Pode me emprestar, aleluia, os teus ouvidos? Pode me emprestar as tuas mãos? Pode me emprestar os teus pés? Jesus, ele ainda busca pessoas para lhe emprestar o seu corpo, a sua alma e a sua vida, para que ele possa ainda agir na terra. Primeira revelação, a revelação da sua humildade. Segunda revelação está em Mateus capítulo 17, a revelação da sua santidade. A Bíblia Sagrada vai dizer em Mateus 17 que Jesus chama
Pedro, Tiago e João, Mateus 17. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Aqui em Mateus capítulo 17, Jesus leva Pedro, Tiago e João ao monte, de lá desce Elias e Moisés para ver uma revelação, a segunda revelação de Cristo, a revelação da sua santidade. Ali o seu rosto vai brilhar muito forte, mais forte do que o sol. Os teus cabelos vão ficar brancos, a tua roupa vai ficar branca. Jesus vai se tornar alvo como a neve ali naquele lugar. As tuas vestes vão tornar tão branca que Lucas vai dizer que a roupa dele ficou tão branca que nenhum lavandeiro na terra podia tornar aquela roupa branca daquela forma. Nenhum alvejante na terra, que boa, nada poderia tomar aquela veste tão branca. Por quê? Porque ali Jesus está. Já tinha revelado a sua humildade lá embaixo. Lá em cima ele vai revelar a tua santidade, aonde os discípulos vão olhar e não vão ver mancha, não vão ver mácula, aonde os discípulos vão olhar e não vão ver nada além de brancura. E o branco aqui, nas vestes, nos cabelos, no rosto de Cristo, é um símbolo da sua santidade. Jesus veio revelar a tua santidade. Jesus veio mostrar a tua santidade. Lá em cima ele não fez nada. Ele só orou e se tornou branco. Jesus escolheu 3 dos seus discípulos para lhe revelar a tua santidade. Presta atenção, na sua humildade ele revela a todos. Todos, por onde ele passava, ele revelava a sua humildade. Aleluia. Aquele episódio daquela mulher, em João 4, a samaritana, quando Jesus fala para aquela mulher, me dá água de beber, aquela mulher, além de ser mulher, não podia falar com ele, além de ser mulher, era samaritana, que era inimigo do judeu, e além de tudo, ela não era uma mulher que tinha uma boa reputação. E então Jesus, para chegar a falar com aquela mulher, ele vai se rebaixar em humildade, vai pedir água a ela. Isso é humilhação. Então lá embaixo, na vida, no dia a dia, Jesus está revelando a toda pessoa, judeu, grego, mulher, homem, criança, velho, negro, branco, japonês, toda forma, toda gente, religiosos, não religiosos, todos estavam ali e Jesus estava revelando a eles a sua humildade, porque a humildade de Cristo, ele queria que todos pegassem. Agora, para esses seus 3 discípulos, ele vai revelar algo mais. Ele leva eles no monte para revelar a sua santidade. E a sua santidade é a sua glória, o seu esplendor. Ele se tornou branco, ele se tornou claro, não tinha mancha na tua veste. A Bíblia vai dizer que ele é o Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. Nele não havia, não tinha mancha. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Jesus conversou com ladrão lá na cruz, mas Jesus nunca roubou. Jesus almoçou com pecador, mas ele nunca pecou. Jesus ficou a sós com a prostituta, mas ele nunca prostituiu. Jesus andou no meio da sujeira, mas manteve as suas vestes brancas. Aleluia. A paz do Senhor, irmã Maria Macedo. Ele continuou sempre com as suas vestes brancas. Você sabe o que é isso, irmão?
Sabe o que é isso? Jesus vir à terra como Deus é a mesma coisa de você pegar, vestir um traje todo branco, se limpar e entrar em um chiqueiro de porcos e você não se sujar, você entrar na lama e não se sujar. Jesus fez isso, ele sendo Deus, ele fez isso, ele se vestiu de homem e veio à terra, andou entre os pecadores, mas não pecou, andou na sujeira, mas não sujou, e lá em cima ele se tornou, ele revelou a sua santidade. Na verdade, quando ele transfigura, ele está trazendo o que ele tem dentro para fora. A sua santidade é revelada, porque o corpo de Cristo era um véu que escondia a sua luz dentro, no seu interior, mas quando ele sobe lá em cima, leva Pedro, Tiago e João, ele disse: agora eu vou revelar o que eu sou de dentro para fora, porque quem é santo, ele se revela de dentro para fora. A sua santidade, ela é extrema. Você não precisa dizer que é santo. Quando você se santifica, você não precisa dizer eu sou santo. Quando você santifica, você não precisa falar para as pessoas, porque a santidade, ela brilha, a santidade, ela reluz, a santidade é diferente. Alguém vai dizer: este aí é um homem de Deus, esta aí é mulher de Deus. Lembra de Moisés? Ele ficou no monte também, 40 dias, 40 noites. Quando ele desceu, ele teve que pôr o véu no rosto, porque o seu rosto estava brilhando e as pessoas não conseguiam firmar os teus olhos em Moisés, porque ele estava em um processo de santidade. A santidade não é falada, a santidade é contemplada. Santidade não é palavras, santidade é revelada. Você tem que revelar a sua santidade que é em você pelas tuas obras, pela sua busca, pela sua sede por Deus, pela sua fome por Deus. Eu falei esses dias de Davi, que Davi brilhou dentro de uma caverna escura. Jesus subiu lá e se revelou a sua glória, revelou a sua santidade. Um dia, Isaías capítulo 6, versículo 1 a seguir, Isaías viu, a Bíblia diz que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E ele contemplou a santidade de Deus. O alto, sublime trono, o Senhor assentado. E ele disse que tinha serafins que estavam por cima dele com asas, com 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. E ele disse que estes seres que estavam com seu rosto tampado diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eles estão exaltando a santidade de Deus. Eles estão exaltando a glória santa de Deus. No livro de Isaías, Isaías constantemente vai chamar Deus de o Santo de Israel. A sua santidade é revelada no capítulo 6. A sua santidade é revelada aos olhos do profeta. E quando a santidade de Deus é revelada, você sabe o que Isaías diz? Ai de mim, porque eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram rei. Eu vi a santidade dele e eu vi como é que eu sou sujo. Eu olhei para a santidade dele e eu vi como é que eu sou pecador. Eu vi a pureza dele, eu vi as minhas manchas, porque quando eu olho para a glória dele, eu vejo a minha pequenez. Quando eu olho para a santidade dele, eu vejo os meus pecados. Então Isaías disse: verdadeiramente eu sou pecador, e eu não era merecedor nem de ver essa visão, essa revelação, porque Deus, ele não precisou falar, só se revelou. Ele revelou a sua santidade. E o serafim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele, sem falar nada, ele é exaltado em sua santidade. Porque santidade não é palavras, santidade é comportamento. Santidade não é palavras, santidade é renúncia das coisas da terra. Santidade não é palavras, santidade é busca pelas coisas do céu. Aleluia. O que é de crente, irmão, que brilhava e não brilha mais? O que é de crente, irmão, que tinha uma face de contemplação divina e não
não tem mais. O que é de crente que buscava a presença e não busca mais. E Deus está dizendo, santidade é busca. Eu revelo a vocês a minha santidade. E a santidade que foi revelada a Pedro, a Tiago e a João, depois o próprio Pedro vai dizer no livro de Pedro, na carta de Pedro, ele vai dizer assim, sede santos, porque Jesus disse, sede santos, porque eu também sou santo. Na vida ele revelou a sua humildade. Em Mateus capítulo 17 ele revelou a sua santidade. E o que é a sua santidade? A santidade dele é toda brancura. Você vai ver que ele está branco. Ele está branco, cabelos brancos, veste branca. Só isso. Ele não mostrou o que João vai ver na terceira revelação. A terceira revelação de Cristo está em Apocalipse 1. Mas aqui em Mateus 17 é a segunda revelação. A revelação da sua santidade. Quando ele está ali, a Bíblia diz que o Pai do céu disse, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. O Pedro, Tiago e João, eles dizem assim, nós podíamos fazer aqui 3 cabanas ou 3 tabernáculos, um para Moisés, um para Jesus e um para Elias. E aí uma voz veio do céu e disse assim, não, esse aí é o meu Filho amado, a ele ouvi. Aleluia. Ele foi lá para revelar que ele era santo e que ele não tinha pecado até aquele momento e que ele não pecaria, porque Deus não peca. Os homens pecam, mas Deus não peca. Deus não transgride. Deus não pratica iniquidade. Deus não se suja. Deus não pratica imundícia. Deus é santo. Ele é 3 vezes santo. Pai é santo, Filho é santo e o Espírito tem santo no seu sobrenome. Pai, Filho, Espírito Santo. É por isso que os serafins cantam santo, santo, santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Agora voltando lá para Apocalipse, eu estou terminando já, tá? Não vou ser enfadonho. As nossas aulas não vão ser cansativas, ainda que eu vejo que os irmãos não estão muito animados, né? Nessa meia-noite. Hoje mesmo um pouquinho a gente, né? Vamos ver até onde é que nós vamos chegar. Apocalipse capítulo 1, João vai falar a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos teus servos. Então, Jesus vai ser revelado no livro de Apocalipse. Eu disse que primeiro ele vai revelar sua humildade na sua vida. Revelação da humildade. Na sua transfiguração, ele vai revelar sua santidade. Em Apocalipse capítulo 1, ele vai revelar o seu terceiro caráter, a tua terceira face. É aqui que João vai ver. João já tinha visto a humildade de Cristo. João já tinha visto a revelação da tua santidade. E agora, João vai ser testemunha da terceira revelação do caráter de Cristo. João, com toda a terra, viu a revelação da sua humildade. João, com Pedro e Tiago, viram a revelação da sua santidade. Agora, João vai ver só a revelação da sua autoridade. Ele vai ver só a revelação da sua autoridade. Então, na vida, João, no discipulado, na caminhada com Cristo, João e os demais discípulos viram a revelação da humildade de Cristo no seu dia a dia, no seu discipulado, nos seus ensinamentos. Todos os discípulos e toda a multidão viram a revelação da humildade de Cristo. Agora, somente os 3 viram a revelação da sua santidade, aonde ele se despiu ali da sua coloração humana e trouxe a brancura santa de dentro para fora.
aonde eles viram a sua brancura, tanto as vestes como o seu corpo estava totalmente branco. Não era somente as vestes dele que estava branca, o seu corpo também estava branco. Por quê? Porque as tuas vestes acompanham o seu corpo. Não adianta você dizer que é santo se as suas vestes não são de santidade. Mas não adianta também você se vestir de santidade se o teu corpo também não é corpo de santidade. Então você tem que ser branco nas vestes e você tem que ser branco no corpo. Você tem que ser santo não só no vestir, mas você tem que ser branco no agir. Jesus, na sua santidade, revelou vestes brancas e rosto branco, brilhante, corpo branco, brilhante, porque tem gente que se santifica na veste, mas não santifica nas palavras, não santifica nos pensamentos, não santifica nos ouvidos, não santifica no testemunho, não santifica a língua, não santifica os olhos, não santifica os ouvidos. A veste está lá no chão, mas a língua também. Então isso aí não é santidade, irmão. Isso aí é hipocrisia. Mas também tem gente que santifica, diz que é santo, né? No corpo. Não fala, não olha, não ouve no dizer, mas também não sabe se comportar com vestes brancas. Amém? Então, João e Pedro e Tiago vão ver a revelação da sua santidade. Agora, quando todos os discípulos morrem, só fica João. Jesus vai dar para João a revelação, que João vai dizer, revelação de Jesus Cristo, que para ele vai ser a sua terceira revelação. Ele já tinha visto a revelação da humildade, a revelação da santidade, e agora ele só, na ilha de Patmos, quando ele foi lançado na ilha de Patmos para morrer sobre presta atenção nisso aqui, a autoridade do rei de Roma, o imperador de Roma, Domiciano, que jogou ele nesta ilha, chamada Ilha de Patmos, para sua morte. Ali não era uma ilha paradisíaca, eu já falei sobre isso, que ele foi ali passar férias na ilha, não. Ele foi para ali para ser morto, porque aquela ilha ali comportava os prisioneiros de Roma. A água, o lago que estava em volta da ilha estava cheio de crocodilo, de jacaré, e para ele passar dali seria muita sorte no âmbito deles, e lá em cima na ilha tinha leões, tinha ursos, tinha predadores para que pudesse abocanhar. E ali, quando ele se via em morte, e ele caiu como morto, então ele, pensando ele que seria morto ali, porque ele foi levado ali pela autoridade do imperador. E ali, quando ele foi lançado, a Bíblia vai dizer que nesse momento ele foi revelado, a revelação, teve uma revelação de Jesus Cristo. Quando ele estava para morrer, Jesus aparece a ele e ele diz assim, versículo 10, capítulo 1, e eu fui arrebatado em espírito, quando me lançaram lá para morrer, eu fui arrebatado em espírito, no dia do Senhor, eu ouvi de trás de mim uma voz como voz de trombeta. Ele ouviu uma voz atrás dele, ou seja, ele foi lançado lá para morrer só, porém o Cristo a qual ele tinha servido na terra, tinha aprendido com ele, foi lá, foi buscar ele, foi atrás dele, porque Jesus não deixa morrer à míngua aquele a qual ele tem propósito, ele tem projeto e ele tem uma revelação. Quando ele estava só para morrer, Jesus aparece e ele vem com uma voz de trombeta. Trombeta é preparação. Ele veio com uma voz de preparação. E nesta noite, ele está mandando eu te dizer, eu falo contigo nesta madrugada, com voz de trombeta, e te digo, prepare-te. Não é para a morte, é para você se levantar. Eu ouvi uma voz
como a voz de trombeta. Trombeta é preparação para a guerra. Se levante como guerreiro, se levante como soldado, se levante para a batalha, se levante para a luta. Aleluia. Jesus está dizendo como trombeta, eu te levantei, eu quero te levantar como soldado na terra. E ele disse, e eu vi uma grande voz como voz de trombeta, e que dizia, o que vê escreve no livro, envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, e virei para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais eu vi a revelação. E no meio dos 7 castiçais, um homem, um semelhante, o Filho do Homem, Jesus, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Cinto de ouro fala do seu reinado. Veste comprida fala do seu sacerdócio. Aleluia, aleluia. Ele vestido até os pés de uma veste comprida, sacerdócio, cingido com cinto de ouro. Fala sobre o seu reinado, o seu domínio. A sua cabeça era cabelos brancos como a lã branca e como a neve. Fala da sua experiência, fala da sua eternidade. Aleluia, cabeça branca, fala da sua pureza, da sua eternidade. E os seus olhos como chama de fogo. Fala de Jesus como juiz, aquele que julga todas as coisas, e ele julga com justiça. Por quê? Porque os teus olhos são penetrantes e ele sabe todas as coisas. E os seus pés semelhante a latão reluzente. Fala também de julgamento, como se tivesse sido refinado na fornalha. Aqui, pés como latão reluzente, reluzindo na fornalha, vai falar como vai identificar ele como o 4º homem da fornalha que foi lançado juntamente com os 3 hebreus e passeou com eles na fornalha. Então os pés como latão reluzente, vai falar dele como advogado de Sadraque, Mesaque e Abednego ali naquela causa diante da Babilônia. Então pés reluzentes como que foi reluzido na fornalha, vai falar disso. E a sua voz como voz de muitas águas. Fala da sua onipotência, fala do seu poder, e tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. João viu nada mais, nada menos do que a revelação da autoridade de Jesus. Aqui nesta visão, ninguém tinha visto ainda, só João viu, só ele viu esta revelação gloriosa, a revelação da autoridade. Na vida ele viu um Cristo humilde, que lavava os pés do discípulo. Ele viu um Cristo humilde que andava em jumento emprestado. Ele viu um Cristo humilde que nasceu na manjedoura. Ele viu um Cristo humilde que pediu água para a samaritana. Ele viu um Cristo humilde que recebeu cuspe no rosto, bufetada no rosto, que foi ferido e não falou nada. Ele viu um Cristo humilde que foi enterrado em sepultura emprestada. Ele foi um Cristo humilde, ele viu um Cristo humilde que, sendo traído por um dos teus discípulos, recebeu o beijo da traição e olhou para ele e disse: amigo, aqui me vieste. Ele viu um Cristo humilde que ofereceu perdão, ofereceu o paraíso a um dos ladrões que o injuriavam na cruz. Ele viu um Cristo humilde que perdoou Pedro, lavou o pé dos discípulos, perdoou Pedro quando este o negou durante 3 vezes. Na sua vida ele viu um Cristo humilde. Aquele dia de Mateus 17, ele teve uma revelação da santidade de Cristo, ele teve uma revelação da pureza de Cristo, ele teve uma revelação da santidade que Cristo tinha. Ele teve esta revelação. Agora aqui em Apocalipse 1, quando não tem mais discípulos, quando todos morreram e ele é o último dos discípulos, ele é lançado para morrer, ele é lançado para o juízo de Roma, e ele então tem esta revelação da autoridade
autoridade de Cristo. Aleluia. O cinturão de ouro. Aleluia. A sua veste está lá. Os teus cabelos brancos, os teus olhos de fogo, a tua boca como espada. Recanta lá, bassurianda lá, vai. Jesus está dizendo: colocaram você aqui para morrer, mas eu quero te dizer que esta é a última revelação que eu te passo de mim mesmo, antes que você vai para o céu para morar comigo. Aleluia, eu vou te dar a última revelação, a revelação da minha autoridade, os olhos como o sol resplandecente ao meio-dia, aleluia, os pés como latão reluzente na fornalha, aleluia. Deus está dizendo, Jesus está dizendo para ele: te lançaram aqui para te morrer, pela autoridade do imperador, que era o governador soberano da terra, você morreria. Mas eu quero te dizer nesta noite que o dono de toda autoridade sou eu, Alabassurianda Labai, quem controla todas as coisas sou eu. Nabucodonosor pode ter poder de te lançar na fornalha, mas o meu poder é maior. Eu tenho poder de esfriar a fornalha, de te conservar na fornalha. Dario, o rei persa, tem poder para te lançar na cova dos leões, mas eu tenho mais poder. Eu tenho poder de fechar a boca do leão. O imperador de Roma tem poder para te lançar para morrer na ilha de Patmos, mas eu tenho poder para mostrar para você que você não morre, porque a autoridade está nas minhas mãos. Eu te guardo. Recanta lá, bassurianda lá, vai. A autoridade que o mundo pensa que tem, eu tenho. A autoridade que o mundo acha que tem, eu tenho. O poder que o mundo requer para si está nas minhas mãos. Ele disse: todo poder foi me dado no céu e na terra. E eu quero nesta noite revelar para você a minha autoridade. Aleluia. Não é o que o advogado falou, é o que eu falei. Não é o que o juiz falou, é o que eu falei. Não é o que o médico falou, é o que eu falei. O que tem, aleluia, todo o poder. E eu quero revelar. Orianda labassurianda labai. Irmãos, eu estou aqui totalmente debaixo da palavra. E eu estou aqui totalmente direcionado por Cristo. Jesus é o direcionador. Até o ensino que a gente vai dar é Cristo que está me direcionando. E eu quero falar para você que a autoridade está nas mãos dele. Talvez você tenha causa na justiça e você se dá por perdida, mas Jesus manda dizer nesta noite que a autoridade está nas minhas mãos. Talvez você foi desenganado dos médicos, tem alguém na sua família que foi desenganado dos médicos e a autoridade da medicina diz que não tem cura, mas eu estou aqui falando que Jesus está revelando a sua autoridade nesta noite. Jesus está revelando a sua autoridade de cura, a tua autoridade de trabalhar nos papéis, seja eles qual forem, de como a Nassurianda Labai. Jesus tem autoridade para arrancar o vício. O diabo disse: ele vai morrer na droga, ele vai morrer na cachaça, ela vai morrer na prostituição, ele vai morrer no homossexualismo, ela vai morrer no lesbianismo. Mas Deus está dizendo: a autoridade é minha. Eu vou começar a mostrar que eu sou aquele que detém todo o poder nos céus e na terra. Eu detenho toda a autoridade, de como a Nassurianda Labai. Você crê na autoridade de Deus sobre a enfermidade? Você crê na autoridade de Deus? Você crê, aleluia, que quando o médico fala que deu tudo errado, ele pode entrar com providência? Porque o Deus que está se revelando, que está revelando a sua autoridade, que hoje é o Deus que tem olhos como chama de fogo, o Deus que tem cabelos brancos como a lã, o Deus que tem cinturão de ouro, o Deus que tem os olhos como fogo que penetram, de como a Nassurianda Labai, de Cantarabassurianda Labai. E eu quero profetizar, lançar sobre a tua vida a autoridade, que Deus venha revelar esta autoridade, assim como ele revelou para João a autoridade dele na causa de João. Quando João disse: eu morri, Deus falou: a autoridade é minha. O rei falou que era para morrer, mas
mas a autoridade é minha, não morre, você não vai morrer. Aleluia, o rei falou que o seu caso não tem jeito, mas a autoridade é minha. Aleluia, eu que estou falando, a autoridade é minha, vai dar tudo certo. O rei falou que não tem, aleluia, jeito de volta, mas Deus está dizendo assim, a autoridade é minha, a autoridade é minha. Eu não sei aonde você precisa da autoridade de Deus, eu não sei qual é a autoridade que veio sobre você e disse que não tem jeito a causa que você colocou, mas Deus está dizendo, a autoridade é minha. Assim como eu revelei a minha humildade, revelei minha santidade, minha autoridade, João, eu vou revelar o meu poder, eu vou revelar a minha graça, eu vou revelar a minha força, o meu braço se estenderá sobre a tua vida. Você crê que Deus possa te abençoar? Hoje eu exaltei um pouco, né? Falei um pouco mais, mas esta é a palavra de Deus para a tua vida. Não sei se era isso que você queria ouvir na noite de hoje, mas eu sei que era isso que Deus queria falar. Então, que os irmãos possam estar meditando nesta palavra, a revelação de Cristo. Jesus é aquele que se revela ainda em humildade, em santidade e em autoridade. Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos aqui perto da meia-noite, né? Provavelmente 11h15 é o horário em que nós estaremos aqui. Todos os dias nós estamos aqui a partir das 11h15. Amém? Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser.